Você sente dor? Dr. Francisco Cordon, especialista em dores aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Por que sentimos dores? E para esse assunto, eu recebo agora o Dr. Francisco Cordon, ele que é anestesista e especialista em dor. Gente, a equipe de especialista em dores aqui do hospital está fantástica. Agora, ainda mais com a sua presença, doutor. Obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Melhor agora, então, vamos falar por que temos dores, doutor Francisco. Então, Alessandra, por que a gente tem dor? Se a gente for olhar o nosso dia a dia, desde criança até o envelhecimento, a gente pode observar que a gente usa o corpo errado, né? Tá. Então, se a gente excetuar, então a gente tira as doenças oncológicas, os traumas, as infecções e as doenças degenerativas do tipo Alzheimer, esclerose múltipla, o que a gente faz no dia a dia com o nosso corpo? Desde que a gente é pequeno, a gente vai usando errado. Então, a gente aprende a andar errado, a gente aprende a usar a nossa coluna errada, a gente carrega o filho de qualquer jeito, a gente levanta o peso de qualquer jeito, a gente usa o nosso corpo de uma maneira errada. Então, ao longo do tempo, a gente vai degenerando as nossas estruturas ou acelerando a degeneração. Então, por exemplo, eu tenho um problema de articulação. A minha articulação, ao longo do tempo, é lógico que ela vai se desgastar, né? Nós não somos infalíveis ou eternos. Então, a gente vai sofrer um degradamento, uma degradação prolongada ou progressiva pelo nosso próprio envelhecimento, né? Mas o que a gente acaba fazendo? A gente acelera isso. Então, eu tenho sobrepeso, eu corro, não fortaleço minha musculatura e eu sobrecarrego meu joelho. Eu pioro a minha degeneração. A minha coluna, eu carrego o peso errado. Então, eu pioro a degeneração da minha coluna. Eu vou evoluir com hernia de disco, vou evoluir com artrose. Então, eu tenho dores crônicas por quê? Porque eu uso errado o meu corpo. E aí, como é que eu trato a minha dor crônica? Eu vou recorrendo a medidas paliativas, do tipo, eu tomo um remédiozinho aqui, eu tomo um analgésico, mas eu procuro algum especialista, eu procuro alguém para fazer uma massagem em mim, mas na realidade eu não estou sanando ou corrigindo o meu erro. Então eu continuo sentando torto, eu continuo carregando peso errado, eu continuo fazendo exercício errado, então eu corro de fim de semana. Eu corro 80 km no fim de semana. E aí, como é que eu me preparei? Aí no resto da semana eu vou lá no fast food, eu como errado. Então a gente cai sempre naquela mesma coisa. Eu entrego para alguém para cuidar das minhas dores e eu vou lá e embora. É uma semelhança do usar o cartão de crédito, né? Então eu tenho um cartão de crédito, eu vou comprando. Uma hora vem a fatura. Quando vem a fatura, o que a gente faz? É o que a gente faz corriqueiramente com a nossa dor ou com as nossas doenças mesmo. Eu vou pagando sempre o mínimo, né? E eu vou pagando o mínimo, então eu não pago o completo. Então eu vou acumulando meus problemas. E continuo usando errado o meu cartão. Então eu vou usando. Vou parcelando, vou pagando o mínimo. E vou fazendo compra, né? Então eu continuo comprando. É a mesma coisa. Eu vou usando o mínimo, vou pagando o mínimo, tomo um analgésico, vou correndo, mas continuo correndo. Não procuro um especialista que possa falar para mim, olha, a gente precisa rever o que você está fazendo. Precisa repensar o modo de vida que você tem, repensar sua comida, repensar como você trata seu corpo, como você trata a sua cabeça, né? Então é assim que a gente tem que encarar ter dor. Encarar ter dor é tentar mudar o nosso modo de vida, o nosso modo de tratar o nosso corpo. E isso, falamos só para uma idade específica, doutor, ou não? Se a gente for ver bem, não. Um certo momento da nossa vida ou não? Não, se a gente for ver bem, não. Porque, por exemplo, eu pego minha filha e levo ela cedinho para correr comigo. Hoje em dia tem um monte de gente que tem o hábito de correr, o filho olha para ela, vou correr com o papai. E vai correr. Qual foi o preparo que fez para aquela criança? Tá. Qual foi o preparo que a gente tem quando a gente estudava? A gente tinha educação física.
A gente tinha algum preparo para jogar alguma coisa? Nenhum. Colocavam a gente para falar, vamos fazer vôlei, vamos todo mundo jogar vôlei. Ah, como é que joga? Ah, vai, começa. Tinha um aquecimento? Tinha, mas não era voltado para o que a gente fazia. Às vezes a gente ficava o quê? A manhã inteira jogando, não queria saber, porque a gente tinha disposição, tinha vitalidade, tinha um corpo bom que aguentava. Então, a gente vai estragando desde cedo. E hoje em dia, doutor, desculpa te interromper, mas hoje em dia as crianças acho que estão deixando de fazer as atividades físicas, mesmo que erradas, para ficar onde? Em tablets, em celulares, em jogos, né? Então é aquela posição aqui, é aquela posição aqui, né? Quer dizer... Na verdade a gente tem as duas pontas, né? O Sim. erro de uso, ele pode ser por um excesso de uso, mas também pode ser pela falta. Nós somos como... o nosso corpo, ele é programado para viver em atividade. Né? A atividade, ela faz parte do nosso desenvolvimento normal. O músculo não foi feito para ficar parado. Né? Se o músculo é usado demais, ele estraga, então ele inflama. Mas se ele é usado de menos, ele atrofia. Sim. Né? Então a gente tem o mesmo problema nos dois extremos. Se eu uso de mais, se eu uso de menos. É o 8 e 80. A gente tem que estar no equilíbrio. Né? Então a gente não pode ser nem... totalmente, vamos dizer assim, overuser de atividade física, então eu não posso ser aquela coisa eu quero só adrenalina, né? Gastar toda a minha adrenalina. Ou falar assim, não, eu vou guardar porque quem guarda tem. Né? Então esse negócio de poupar, vou estocar meu corpo, né? Falar assim, você tem juízo? Eu tenho, eu não uso porque eu não quero gastar meu juízo. Né? Não, a gente tem que usar para manter o movimento. Se a gente for ver, tudo na natureza, tudo precisa de movimento. Sim. Então a Terra gira, tudo precisa de movimento. A física explica, não existem corpos parados. Né? O átomo ele tem movimento. E por isso que existem as coisas, por isso que existem, a gente interage. Então se eu ficar aqui parado e você ficar parado aqui, não vai ter nada. Então a gente precisa de movimento, precisa de interação. E quando nós falamos sobre essa especialidade em dores, né, que não, vem de um tempo, né, doutor? Isso daí é meio que novo dentro da medicina. Você vê que o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano ele está com um empenho total, né, de trazer os melhores profissionais dessa área, porque tem visto que as pessoas têm cada vez mais problemas com dores, e quando falamos em dores, falamos no geral, e eu vejo a sua especialidade como um médico além da medicina, além da ciência, além de um trato físico, né? Porque as dores englobam muitas dores, vários tipos de dores, né, doutor? O que eu acho, assim, e o que a gente aqui na Beneficência estamos voltando, por uma visão mais ampla do paciente. Né? Então, todo mundo sempre teve dor, todo mundo sempre reclamou de dor para o médico. O que o médico fazia? Bom, você tem uma dor no dedão, então vamos tratar esse dedão. Tá, mas por que tem essa dor no dedão? Será porque é um problema do dedão ou tem alguma outra coisa que está por trás disso? Né? A especialidade de dor ela é muito complexa. Né? Do mesmo jeito que você falou, existem outras dores, a gente tem que começar a se ater a essas outras dores. Se eu vou me restringir apenas na parte física, existem outros componentes atrás que fazem com que esse tratamento físico fique incompleto. Então, por exemplo, você teve dor nas costas, isso te limita no seu dia a dia. Sim. Se eu não prestar atenção na sua limitação diária, como é que eu vou fazer para você? Toma esse analgésico, você tem que fazer tal coisa. Mas como é que você vai fazer isso? Eu tenho que te orientar em relação a isso. Tenho que prestar atenção sobre se isso está abalando o seu sistema psicológico, se isso está pondo em questão, em dúvida suas questões religiosas, como é que está seu relacionamento pessoal e social em você com essa dor? Você está se relacionando com a sua família, essa dor está te alijando das suas condições sociais, dos seus relacionamentos sociais?
em princípio, o médico vai falar assim, não, eu trato dor do seu corpo. Não, pera lá. A gente tem dores que fazem... A dor física é uma manifestação, uma expressão de algo que está dentro de você e que nem sempre vai ser uma questão física, uma origem física. E a gente tem que prestar atenção nisso. Sim. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente está caindo no mesmo erro de a gente achar que se eu tenho uma parede rachada, a gente passa uma massa corrida, pinta de novo e ela resolveu. Não, a estrutura está abalada. Logo, logo essa casa cai. Né? Então a gente precisa ter um olhar mais global ou mais amplo do indivíduo. Sim. Na questão do tratamento, doutor, como que é feito? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento em si, nessa especialidade em dores. Então, antigamente o que a gente fazia? Você vinha com dor e falava, eu vou avaliar você, faço o exame físico, se precisar eu faço o exame subsidiário, uma ressonância, alguma coisa assim, para tentar me ajudar a elucidar qual é a causa da sua dor, e te dava um analgésico. Ou te fazia um procedimento, um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Esse era o modo operante que existia. O que tem hoje? A gente vai fazer essas mesmas avaliações. Tá. Só que assim, eu não posso trazer você de volta ao que você era. A sua coluna, a partir do momento que ela está degenerada, ela não volta mais ao normal. Então aquela visão assim, doutor, ó, eu estou com uma dor, eu quero voltar ao normal. Não, jamais você vai voltar ao normal. Mas a gente vai tentar você ficar perto da normalidade, tentar corrigir esse erro de uso. Então a gente vai usar, se for o caso, medicamento, a gente vai fazer alguns procedimentos minimamente invasivos, de tipo aplicação, bloqueios, injeção de medicamento. Para quê? Para habilitar você ou proporcionar você condições de voltar perto da normalidade, de tentar corrigir aquele erro. Ter uma vida um pouquinho mais normal. Uma vida um pouquinho mais normal e uma vida sem sobrecargas ou sem falta de carga, mas tentar deixar você utilizando aquela estrutura, o seu corpo, da melhor maneira possível, sem degradar ou sem piorar essa degradação. Entendi. E cada caso é um caso, né, doutor? Sim, não existe receita de bolo. Uhum. Né? A minha receita é diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente dessa. Então, cada um tem o seu tratamento. Então não adianta falar, a minha vizinha vem para mim e fala, eu tinha uma dor igual a sua, toma esse mesmo remédio. Né? A manifestação é a mesma, mas a causa pode ser diferente. Então pode até piorar o negócio. Tá aí. Adorei essa conversa, doutor Francisco. Obrigado. Parabéns pela sua sensibilidade, né? Além de ser um grande médico, anestesista, especialista em dores, né? Que eu vejo aí esse novo caminho dentro da medicina, posso dizer assim, eu leiga nesse assunto, eu vejo essa luz ao fim do túnel, né, na questão de dores. Parabéns, viu? E seja Obrigado. muito bem-vindo aqui à equipe do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Obrigado. E já vamos marcar uma próxima conversa. Com certeza. Então vamos tá lá. aí. Tá bom, Combinado. Então. Combinado. Muito obrigada, doutor Francisco. Obrigada a você. E fiquem ligados nos nossos vídeos aqui falando sobre saúde diretamente do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Conto com vocês, então se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.